No vídeo anterior, nós construímos a estrutura do nosso chatbot, um bot de atendimento, mas lá temos um pequeno erro, um erro proposital, que o nosso bot ele não consegue desenvolver uma conversa, ele não tem memória. Né? E no vídeo de hoje nós iremos incluir memória no nosso bot. Né? Então, se você ver aqui na conversa que nós tivemos né, no último vídeo, quando você entra claro, isso é a estrutura do que nós colocamos aqui de um bot de atendimento, mas quando você pergunta algo um pouco mais direcionado de eu quero um orçamento e ele responde o que eu teria o meu interesse, e aí eu tento desenvolver um pouco mais, ele começa a ser repetitivo, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês hoje? Duas coisas. Como vocês podem editar aquele primeiro conteúdo do primeiro vídeo, que é o nosso .py, para que vocês usem a mesma estrutura, você não precisa ficar recriando o código, é só pegar o que está lá. Eu vou deixar também aqui um código simplificado do que nós iremos adicionar e aquele mapa que é o que vai ajudar principalmente no nosso conteúdo, tá? Então, o código é o código do bot V1, né? Então, eu tenho aqui o nosso mapa do que nós iremos ver hoje. Então, recapitulando, nós já criamos a estrutura do bot no Python, ele já está configurado para ele conectar na OpenAI e funcionar. A diferença é, ele não tem a memória, e hoje nós iremos incluir a memória para que ele funcione de fato. O que vai mudar? São duas coisas, tá? A nossa estrutura de prompt agora, ela vai ter uma uma terceira estrutura, onde ela vai conseguir responder de fato o que for passado para ela de contexto, né? E de uma forma muito mais eficaz, que é o que estava faltando aqui. Então, quando eu vou deixar... nós incluímos aqui um bloco de explicação, onde a gente adiciona uma regra de continuação de conversa. Essa regra é o porquê da memória funcionar, né? Então, esse trechinho aqui, ela instrui de como o bot ou como o LLM deve conversar utilizando o histórico, e se tiver uma falha, ele vai informar como o bot deve retornar a resposta, tá? E aí continua segregado daquela seguinte forma, que é suporte, vendas, RH. Então ele vai sempre ler o histórico da conversa para que ele continue respondendo. A segunda diferença que nós iremos ter, tá? Então antes de nós incluirmos, eu vou voltar aqui no código, vou abrir aqui para vocês verem que hoje a gente só tem essa estrutura aqui do V1, o item 1 e o item 2, onde a gente classifica a intenção, e aqui a gente sugere como que o bot deve responder, a gente dá exemplos de resposta. Não temos aqui o trecho 3, e aqui o último trecho é um importante para que você dê uma limitada no modelo. Voltando aqui para o nosso mapa, a segunda parte que nós temos aqui do nosso código, então, primeiro é o prompt, e a segunda é a lógica de como nós iremos chamar o bot. Então, o que nós iremos mudar aqui? Agora, de fato, é passar contexto. O erro que nós criamos no último vídeo foi como o código, o modelo, ele iria responder, passando tudo de uma vez. Tipo, se eu tivesse uma conversa longa e passasse naquele contexto da primeira versão, ele até que responderia bem. Se você pegasse, sei lá, um histórico de conversa e jogasse lá. Qual que é a diferença? Aqui eu estou passando o contexto antes de mandar, de perguntar para a LLM. Então eu estou pegando aqui a pergunta que o usuário está colocando. A estrutura é a mesma, tá? O que muda aqui estou gerando aqui o contexto onde eu vou passar um novo prompt, tá? A estrutura é praticamente a mesma. O que vai mudar é o contexto que eu estou passando, a temperatura, que agora vale a pena nós aumentarmos ela para que o bot não fique com a resposta, né? O LLM não fique com a resposta engessada, e ele vai entrar num looping de respostas e pergunta e resposta. Então, a cada interação, ele vai appendando aquilo e isso vai sendo passado para o LLM para gerar o contexto. É isso. É você passar o contexto para ele. Se ele tiver algum erro, ele vai informar para a gente. Se você quiser sair, é só de informar alguma palavra aqui entre essas três que o bot encerra a conversa. É isso. É literalmente isso que nós iremos fazer hoje. Eu vou só mostrar para vocês como nós iremos fazer na prática. O que vocês precisam fazer? Central de atendimento aqui, que é a versão 1,
você pode pegar ela e copiar, dar uma versão 2. E aí, eu tenho aqui também um notebook, já com essas funçõezinhas prontas, mas o principal é, o que nós iremos adicionar do V1 para o V2, que é o prompt, é literalmente esse texto aqui, tá? Então, eu quero vir aqui no nosso código, vou mudar o nome para o V2 e vou adicionar ele aqui. Importante. Esse importante agora não faz tanto sentido, porque as nossas regras já foram incluídas de como ele deve se comportar aqui no nível 2, tá? Então, só pede para ele manter o tom. Se você quiser incluir mais alguma coisa, a ideia é que a gente refine um pouco mais esse prompt no futuro. Não precisam se preocupar com isso agora, tá? Então, a primeira parte do código nós já fizemos, que é incluir esse último trecho aqui de prompt, de histórico. E agora, de fato, é o próprio código que inicia o chat. Então, nós precisamos mexer aqui. Então, conforme nosso mapa, são duas lógicas que nós iremos mexer, que é o novo prompt, que nós passamos lá em cima, e toda a estrutura nova que está aqui, ela vai vir para esse código. Então, aqui eu vou colocar o V2, tá? Que é esse carinha aqui em cima. E aí, tá vendo toda essa estrutura aqui, ó? Que era a estrutura quebrada do nosso código, nós iremos colocar essa estrutura aqui, que é toda de contexto. Então, para nós mexermos... esse aqui também vai embora. Tá? Então, tudo que é relacionado a contexto do antigo código vai embora. E agora nós temos um novo iniciar chat. E é isso, chat. Pessoal, eu tô acostumado a assistir muita live. Dá um Ctrl S aqui e abre um terminal. Aqui, o VS Code já está gerando aqui, ativando a nossa variável de ambiente, mas é só você vir aqui no próprio terminal e ativar o seu Vemv, caso não esteja ativado. E agora eu já tenho esse código aqui pronto, então eu não quero ficar digitando. Eu só quero rodar a versão número 2 do nosso Python atualizado, tá? E aí, nós vamos entrar no nosso chat de atendimento. Então, eu gostaria de um orçamento. Ele vai responder aquilo que a gente já espera, no sentido que ele já conseguiu filtrar que você quer um novo serviço e ele pede um pouco mais de informação. Eu quero a versão Pro do curso. Estou inventando aqui, tá? E aí ele já mudou, ele já conseguiu entender o histórico. Ele já está perguntando de quantidade de inscrições da versão Pro do curso. Tudo bem, está inventando. Eu ainda não alimentei com outras regras. Então, o que você vai... Nós iremos fazer no futuro? Refinar esse prompt para que ele já tenha algumas informações ou que ele possa auxiliar a tirar o máximo de dúvida. Eu quero somente um. Somente um. E aí, você pode continuar confirmando. Ele vai entrar numa hora que lá em cima nós já temos algumas estruturas do que ele tem que responder, no sentido de venda, para que ele comece a tentar encontrar o máximo de informação e ajudar a pessoa, mas assim, é mais mais umas 2, 3 linhas aqui, ele já deve finalizar. Então, é isso. Eu vou dar um tchau para ele aqui. E é isso. O nosso bot agora, ele já atende, já consegue responder de uma forma que tem o histórico, né? Então ele já tem essa memória. E no próximo vídeo, nós vamos converter todo esse texto em lead. Qual que é a diferença? Hoje, o bot morre. Você não está registrando essa informação em lugar nenhum. Você precisa registrar toda essa informação, toda essa conversa em um JSON para que você possa usar essa informação de fato em uma estrutura para você conversar com o seu cliente e tudo mais e converter isso no lead. Então no vídeo 3 nós teremos esse novo passo. É isso, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho que ajuda muito aqui o canal e se prepare para o próximo vídeo, que nós vamos criar leads. Até mais.